militância? Como que você chegou até a advocacia e está aqui hoje falando com a gente sobre legislação antirracismo? Bacana. Olha, apesar de eu aparecer significativamente em algumas mídias, essa é uma pergunta que me fazem pouco. É interessante, né? Qual que é a trajetória? Porque às vezes as pessoas acham que a gente brotou, né? Como se diz no Rio, brotei, né? Brotei aqui e tal. E não, é uma caminhada. Eu sou abecedense, eu sou do ABC mesmo aqui. Apesar de eu ter nascido no Ipiranga, em São Paulo, meus pais eu posso dizer que meus pais são retirantes da Bahia, vieram do interior da Bahia, depois moraram ali perto da capital, Salvador, minha mãe de Feira de Santana, meu pai de Salvador, vieram para cá, né, com aquela vida de luta, e eu fui radicado aqui no ABC Paulista. Então eu cresci com essa questão aí das fábricas, fazer Senai, né, ser operário e tal, e eu não me identifiquei com o trabalho de empresa mesmo, mas era a carreira natural. Minha primeira formação técnica foi no Almirante Tamandaré, em eletrotécnica, né? Então eu era eletricista de manutenção, fui concursado da Eletropaulo. Nossa, grande emprego esse. Fui concursado na Eletropaulo, olha aí que coisa. Concursado como eletricista. Mas era um sonho. Era um sonho, Eu era eletricista de torre de transmissão. Então, eu trabalhava com torres mesmo, né? Com alta tensão lá, 130 mil volts. Aí eu acho que eu tomei muito choque. Deu um tilt e eu acabei querendo fazer direito, tudo a ver, né? E com muita luta, brigando, mas eu convivi com a questão da militância de movimentos negros tal, desde os 12, 11 anos ali, eu já envolvido com a questão do hip hop. Durante a faculdade de Direito, a gente fundou o jornal Vagão Negreiro. Mandar um abraço aqui para os companheiros aí de Mogi das Cruzes, os que atuaram no Vagão Negreiro. A gente tinha um jornalzinho lá interno, tinha a questão do hip hop, a gente criou o projeto Hip Hop no Mundo de Deus, mais de 30 grupos de hip hop na época atuando, e a gente estava lá para poder falar de política, de melhores condições sociais, de acesso, que é o que as pessoas não conseguem entender hoje, né? Que o que a gente luta muito, você luta por igualdade, todo mundo é igual. Eu falo, amigo, não é a questão de ser igual, é a questão de acesso. E isso moldou a minha personalidade. Em tudo que eu faço é uma coisa que eu não consigo abandonar, porque foi muitos anos, eu estou com 45 anos, então são desde os 11 trabalhando nessa seara, eu não consigo abandonar essa consciência social. Né? Eu sou advogado, sou empreendedor, sou empresário, acredito no empreendedorismo, acredito sim na geração de emprego através do empreendedorismo e tudo mais, mas eu não abandono essa origem, essa militância social. O Elton é um pouco disso, né? E fui o autor da primeira peça de teatro totalmente afro-brasileiro e com alunos do Educafro. Infelizmente eu desconfio que também foi a última aqui no Teatro Municipal de Santo André, que foi o Acorda Valdeci, que depois eu não vi um projeto prosseguir em cima disso, eu e o Marco Xavier. E então eu não consigo abandonar isso, e muito provavelmente quem me acompanhar vai ver esse tema ser recorrente até o final da minha vida. A gente pode começar nosso tema pela Constituição? Podemos e devemos, né? Sim. A lei maior. É interessante, ela é emblemática, né? Se você parar para pensar que a Constituição de 88, ela está há exatos 100 anos da abolição. É uma coisa emblemática isso, né? E é uma Constituição que ela é chamada de Constituição Cidadã. Se você falar onde está, né, que a questão é onde está a questão da igualdade racial, da igualdade de gênero, onde ela está na Constituição? Eu tenho que dizer que em toda, porque é uma matéria transversal na Constituição, porque ela aparece no preâmbulo.
é o preâmbulo da Constituição. Então, quando você pega a Constituição e você puxa o preâmbulo, ele está ali para dizer exatamente, dar o tom do que tudo vai acontecer. Então, ele começa lá: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia, Constituição tal, né, no Estado democrático. Aí ele faz assim: assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Então, quando você coloca, e ela continua para frente, né, falando de fraternidade, ela traz um tema que até hoje parece que alguns meios não entenderam: pluralista. Olha que coisa, pluralista e sem preconceitos. Isso está no preâmbulo da Constituição. Juridicamente falando, significa que tudo que você ler na Constituição, todo e qualquer artigo, é óbvio que você vai ver isso mais fortemente no artigo 3º, no artigo 5º, você vai ter esse resgate mais abertamente. Mas todos os artigos da Constituição vão se basear no preâmbulo. Ele diz: olha, tudo que você lê com essa base. Então a Constituição, por isso que ela é chamada da Constituição Cidadã, ela traz esse objetivo. A Assembleia Constituinte sempre diz: é nesse viés, é nessa direção que nós vamos andar. É nessa direção. E ela traz vários artigos depois disso que elas são programáticas, né? São artigos programáticos. Eles são artigos que eles buscam, e essa é uma novidade da nossa Constituição, e ela é muito moderna, que ela busca implementação. Diferente de outras leis e de outras constituições, ela não sacramenta aquilo que está dado na sociedade. Porque você tem aquela Constituição que diz assim: nós somos assim, nós pensamos assim, nós fazemos assim. A Constituição de 88, ela diz: nós faremos assim, nós buscaremos tal princípio. Por um lado, ela confessa, nossa Constituição, ela confessa que existe, quando ela coloca esses verbos futuros, de buscar, de promover, de querer, ela confessa que o presente não vai bem. Então a nossa Constituição, ela confessa que existe uma desigualdade, que existe um preconceito, que existe problemas na sociedade. E ela diz: nós vamos construir, né, ou desconstruir esses problemas daqui para frente. Eu já ouvi, naqueles momentos que a gente discutia cotas, uma série de outras ações afirmativas, e mesmo ações tipo saúde e população negra, as pessoas dizendo o argumento de que a gente está racializando, né? Que a gente está racializando a legislação, racializando e bipolarizando o país entre brancos e negros, acreditando essas pessoas que a Constituição dá conta, outras dariam conta. Vamos lá, eu estou numa fase da minha vida quarentena. Eu estou numa fase da minha vida que eu não estou com muito saco para fazer média, tá? Então eu não tenho mais tempo para isso, nem idade, respeito. Eu já tô com cabelo branco, então agora eu posso já começar a falar. Eu tô com barba branca, gente, então já dá para falar. As pessoas que alegam esse tipo que trazem esse argumento, elas têm duas saídas: ou elas são ignorantes ou elas estão usando de má fé. Então eu estou falando abertamente: ou você é ignorante no assunto, ignorante no sentido de não conhecer, de não parou para pensar, está falando de achismo, você está falando da boca para fora o que você acha, né? Não vou ser mal educado aqui, mas você está falando, já deu para entender, tá? Você não sabe do que você está falando, amigo. E se você souber do que está falando, você é um calhorda, porque você está usando de má fé. Ponto. Não tem duas saídas. Porque a pessoa fala assim: vocês estão separando a sociedade. Ô parceiro, é muito fácil você morar no jardim
ter segurança, ter escola, ter educação, né? E o outro morar sem esgoto. Olha só, você tem educação, segurança, você tem rua asfaltada e tem na mesma cidade, você tem um bairro que não chegou saneamento básico. E você fala, vocês estão querendo separar as pessoas, como se a gente já não fosse separado, não, imbecil. Você me desculpa, eu sou obrigado a falar, você é um idiota. Porque quando eu nasci, a sociedade já era separada. Na minha caminhada, onde eu morava, para eu primeiro conseguir me formar, não é como advogado que eu sou hoje, pós-graduado que eu sou, estou indo para a segunda pós-graduação, né? Não é essa a formação não, para eu conseguir me formar no primário, que hoje não existe, hoje é fundamental 1, 2, mas para eu conseguir me formar no primário, eu desci escadão com esgoto a céu aberto e pulava cadáver. Então, você que está dizendo que a gente está sendo separado, estamos querendo separar as pessoas, dá uma ligada aqui para nós na rádio, aqui, ou liga para mim depois, me procura na rede social e me fala que eu também pulei cadáver para ir para a escola e isso não me traumatizou. Então, você tá, desculpa, amigão, não estou para fazer média. Isso aí as pessoas já são separadas. Eu não inventei o racismo, eu não inventei a segregação. Eles têm que entender, agora falando tecnicamente do assunto, até a década de 40, nós tínhamos leis estaduais que proibiam o negro de frequentar a escola. Se isso não é separação, eu não sei o que é. Até a década de 40. As mulheres também eram proibidas de votar. Sim, mas as mulheres brancas tinham maridos brancos, senhores, barãos. Sim, e essas pessoas, uma parte delas, bem expressiva, está na academia, ele diz isso. Né? Porque são imbecis. Tem má fé, tá na academia. Olha, eu também não me surpreendo, porque tem gente aí com doutorado em estudar a aldeia dos Smurfs. Tá? Então quando a pessoa chega pra mim e fala, não, mas o doutor tem doutorado, eu tenho que perguntar sobre o quê? Qual foi a sua tese de doutorado? Porque eu conheço gente aí que fez doutorado sobre a ilha dos Smurfs. Não, sabe o que é? Não existe. Né? Então, isso eu chamo de privilégio. Isso é privilégio. Privilégio, e isso tem que ser falado. Eu tenho amigos brancos, eu tenho familiares brancos, eu amo as pessoas brancas como todas elas, mas não vem falar porcaria no meu ouvido, não vem dizer que é todo mundo igual, que isso funciona, mas acontece que o estudioso tal, ou teórico tal, é má fé. Se você está falando isso e você tem um mestrado, um doutorado, você é um bandido, porque você tem conhecimento. E você está iludindo a população por má fé. Você quer manter um privilégio. E essa é uma realidade. E ainda vou dizer mais. Vamos só falar um pouquinho de privilégio. Acabou de cair agora aqui uma... Eu não vou falar o nome dela porque eu não lembro, senão eu falaria. Mas era doutora, né, na Universidade Federal da Bahia. E nem advogada era. E estava lá fazendo banca de mestrado, banca de pós-graduação. Agora, por que ninguém investigou o currículo dela? Branca, loira, do olho claro, bonita, aparece nas mídias. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Então você tem que entender que sim, existe uma separação. Existe uma divisão. Não é questão de fazer média e nem é questão de mimimi, meu amigo. Porque o que eu conquistei na vida, conquistei no peito. Ralei. Tive que bater, eu, minha família, se virar. Então a gente não tem tempo para mimimi. Agora, também não vem de conversa, né? Não vou falar aqui que a pessoa fica de caô, porque a gente vai falar da lei caô daqui a pouco, eu não quero misturar as bolas. Mas não vem dar essa. Foi preciso, a Constituição está lá, as coisas estão lá, estão, né, garantidas, nem tanto. Garantida não tá, a gente viu que não tá, né? Tem horas que sim, tem horas que não. E aí a gente tem uma legislação que vem regulamentar. A mais importante delas, que é a 7.716. A Lei CAO. Sim, de 89. Uhum. Ela vem regulamentar, certo? O que diz a Constituição no ano seguinte, não, ou não? Ela não consegue isso. Está faltando ainda. Muita coisa. Tem outras, por exemplo, a 7.616, houve legislações, decretos, tá? Por exemplo, tem um decreto que é o 4228 de regulamentação de terra quilombola, que é um decreto, né, que foi para o STF e tal, voltou, está valendo.
aquela forma de regulamentar. Certo. Essa 7.716, ela regulamenta os crimes raciais, certo? Então... A diferença é essa. Não. E tem outras legislações que vão garantir acesso à terra, à educação... Então, na verdade não. Vamos pensar um pouquinho o seguinte, ó. Essa 7.716, ela veio um ano depois da Constituição. Sim. Ela é de 89. E aí a gente tem que pensar que as leis, elas avançam conforme a sociedade. A Lei Caô, ela atacou aquilo que era muito visível na época. Então, o que ela vem trazer? Só que ela também é muito moderna, porque ela ataca diretamente o racismo institucional. Isso é muito interessante de você perceber, porque ela vem assim, negar acesso, negar entrada em concurso público, negar emprego, negar promoção dentro do emprego. Então a Lei Caô, quando você pega, ela é toda nesse sentido. E ela não ataca, por exemplo, relações interpessoais. Ela não ataca, ela não fala sobre isso, porque não é o objetivo dela. A Lei Caô, ela vem trazer aquele racismo mais estrutural. Ela vem atacar aquele racismo estrutural, ela vem denunciar e atacar esse racismo estrutural. Essa questão de você ter um elevador de serviço e o social e a pessoa ter que ir pelo elevador de serviço, que era mais comum na época que a lei foi feita, em 89. Hoje isso não existe muito mesmo, porque as pessoas gritam, batem, dão na orelha, então as pessoas se metem menos a besta, mas ainda existe em alguns lugares, né? Mas a Lei Caô, ela vem muito no sentido de atacar o racismo estrutural. Agora, assentamento, regulamentação de terra, quando você fala de outros direitos, saúde da população negra, isso só veio acontecer com o Estatuto da Igualdade Racial. Que aí você já está falando de... Eu não lembro aqui o ano. A diferença entre proibir o racismo, a discriminação e promover igualdade. Essa que está nessa diferença. Sim. A 7.716 vem no sentido de proibir. Tem penas, inclusive está lá na legislação as penas de reclusão, que estão sujeitas às pessoas que cometerem aqueles crimes. Você vê que, por exemplo, lá já estava previsto, está previsto até hoje, a prisão de você ter símbolos nazistas. E promover símbolos nazistas. Recentemente nas redes sociais você viu a polícia mais de uma vez prevaricando, porque algumas pessoas ostentaram símbolos nazistas, promovendo o nazismo, e os policiais chegaram com o discurso do deixa disso, né? Não vamos fazer um BO, então não sei o que a gente pode fazer. Não é tão grave assim. Não é tão grave, mas está na lei. De 3, se eu não me engano, de 3 a 5 anos, de 2 a 5 anos de detenção. Tinha que ser conduzido e preso em flagrante, né? Mas nós temos essa cultura de quê? Né? Nós temos essa cultura, infelizmente, nas instituições, de ser racista. Agora, tem uma coisa que acontece nos crimes raciais que não são... não vai lá no boletim como crime de racismo, mas como injúria racial. Explica pra gente essa diferença. Entrou na 7.716 isso. Foi depois incluiu esse foi incluído, foi regulamentado depois. Ela não veio direto na 7.716. Ela já tinha a previsão, depois foi regulamentada e aí foi criado o crime de injúria e o crime de racismo. Mas são duas coisas diferentes mesmo. E o entendimento é um pouco até complicado. A injúria racial, você está falando das relações interpessoais. É uma pessoa para uma pessoa determinada, ou um grupo para um grupo determinado, ou uma pessoa para um grupo, ou um grupo para uma pessoa. Né? Quando você tem uma torcida de futebol, olha que interessante, uma torcida de futebol ofendendo racialmente um jogador, aquele crime ali é de injúria racial por parte de quem está gritando. Quando você tem o juiz que não paralisa o jogo, quando você tem a TV que
acha normal, você está falando de uma instituição, você tem o crime de racismo. Sim. Por quê? Quando você comete a relação interpessoal, alguém ofende alguém em relação à sua cor, à sua raça, ele está cometendo um crime de injúria racial, ele está xingando, está ofendendo, certo? O racismo é você promover a ideia de que existe uma raça superior à outra. É você promover, então ele é contra a coletividade. O racismo é sempre algo contra a coletividade, é algo maior. E por que ele é um crime tão grave? Porque o racismo ele anda na régua, né, do genocídio. Quando você pega os genocídios espalhados pelo planeta que aconteceram, a grande maioria dele teve motivação étnica, racial. Então, por que o racismo é um crime tão grave? Porque o racismo leva à guerra. O racismo ele leva à extinção de povos. Nós estamos falando de buscar eliminar um grupo de pessoas. Agora, quando uma pessoa xinga a outra, ela está, digamos o seguinte, que ela está comprando essa ideia racial. Ela está sendo influenciada por essa ideia, que é o racismo, e está cometendo um ato racista. Ali ela está cometendo a injúria racial. É de uma pessoa para uma pessoa. O racismo ele é mais abrangente. O potencial ofensivo dele é maior. Agora, uma instituição, mídia, TV, instituições em geral, privadas ou públicas, se ela não toma por omissão, por ação ou por omissão, ela permite uma injúria racial, por exemplo, ali ela, no meu entender, ela está cometendo o crime de racismo. Porque ela está, como instituição, promovendo a ideia de separação racial. Agora, a 7.716, ela vale para as relações de consumo. Por exemplo, eu comprei uma cama. Eu comprei lá a cama e me garantiram que vão entregar e vão montar a cama. Aí chega a cama, o entregador e larga a cama lá. Eu posso inferir que se ele fosse numa casa de alguém branco, no bairro Jardim, ele não faria isso, mas na minha casa ele faz. Eu posso inferir que isso eu posso acionar isso como um crime? Não. Como base racial? Não. Pela diferença que ele faz entre a minha casa e o bairro Jardim? Não pode. É muito importante, e eu sempre tenho batido nessa tecla, que a gente não pode banalizar o Instituto. Você não pode banalizar o Instituto, porque senão ele perde força. É um pouco como a história do lobo. Se você chama lá, é o lobo, né? E aí, se o lobo não aparece, na hora que for o lobo de verdade, você vai chamar e ninguém vai acreditar porque você está chamando. Então, o que acontece? Nesse caso, você pode desconfiar que teve uma questão racial, ali um preconceito, mas esse preconceito pode ser de várias coisas. É muito subjetivo, ele pode ter sido racial, ele pode ter sido de gênero, ele pode ter sido um preconceito homofóbico, se a pessoa que comprou for do grupo LGBT, ele pode ser um preconceito de gênero, então pode ser vários. No caso desse que eu comprei a cama, eu tenho que acionar o Código de Defesa do Consumidor. Normalmente, e acabou. Eu comprei isso, vocês me entreguem isso. Exatamente, já tem lei para isso. Aí... Não cabe nesse caso você ficar pensando, porque assim, vamos para o objetivo, para a questão objetiva. A questão objetiva é, você comprou uma cama, ela foi entregue, você comprou ela e você pagou pela entrega e pela montagem, e ela não foi montada. Se você pagou pela entrega e pela montagem, você tem que cobrar a entrega e a montagem. Para daí... Objetivamente, para a lei... Não interessa qual foi a motivação da não montagem. Se é porque o cara estava com dor de barriga, se é porque o cara não quis montar, se é porque o cara... Não interessa. A lei está pouco se lixando para isso.
O que interessa é que você pagou pela montagem. Você colocar a questão racial, colocar a questão de gênero, colocar a questão LGBT nesse caso, você está vulgarizando uma coisa que é muito importante. Para coisas reais, para problemas reais. Pessoas morrem por questões raciais ou por questões de preconceito nesse país. Se você começar a banalizar para qualquer porcaria, na hora que a gente precisar usar o dispositivo, a gente não vai conseguir, porque ele está sendo banalizado numa relação de consumo boba. Não que ela não seja boba, é importante para você, mas tem lei para isso. Existe uma legislação específica para isso e não é necessário acionar outros motivos. Agora, é diferente do entregador chegar lá e falar, não vou montar isso não, porque você é... Aí é outra questão. Você vai cobrar a montagem do mesmo jeito, pela lei do consumidor, que é a questão, e vai acionar o cara por injúria racial, e aí é uma outra questão. Agora, a 7.716 também é a que a gente usa para discursos de ódio, ou tem já uma legislação específica para discursos de ódio na internet, por exemplo? Não? Bom, vamos lá. A gente está diante da regulamentação da internet. É interessante as pessoas entenderem que internet não é terra de ninguém. Quando você fala da regulamentação da internet, ela vai regulamentar questões técnicas, porque nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia. Agora, vou falar de forma bem didática para todo mundo entender. Tudo que vale para a vida vale para a internet. Tudo, tudo, tudo. Não precisa de lei específica para crime de internet. Se é crime na vida física, é crime na internet também. Não tem nenhuma necessidade de legislação específica para isso. Se fizerem, é porque querem fazer, mas não precisa. Injúria. Se você xingar alguém pelo telefone, é crime. Se você ofender alguém pela internet, é crime. Se você ofender alguém pessoalmente, é crime. Não interessa onde é, meu querido. Não preciso de uma legislação para a internet. Agora, discurso de ódio sempre foi crime. Nós temos tratados, direitos humanos, de combate ao genocídio, nós temos a própria Lei Cauê, nós temos a nossa Constituição e em alguns casos é tido inclusive como terrorismo. Ato terrorista, porque aquilo que eu disse, alguns discursos de ódio, eles tendem a levar ao genocídio, à guerra. É um problema sério mundial. Então não tem necessidade de um marco na internet para poder regulamentar isso. É crime, não precisa de regulamento nenhum. Se a pessoa cometeu ele na salinha da casa dela, ou na internet, ou na rua, ou pegou, tem que ser presa, tem que ser condenada, tem que responder processo. Não há necessidade, você entendeu? A legislação nesse sentido é vasta. E as pessoas ficam achando que a internet é terra de ninguém. Ah, porque não tem regulamentação. Lógico que tem regulamentação. O Código Penal está aí. Continua valendo, queridão. Né? Você não pode falar o que você quiser. A única diferença é que você está fazendo prova contra você. Porque quando você comete o crime na internet, eu tiro o print e está provado. Acabou. E tem pessoas que são idiotas o suficiente para escrever o nome da pessoa e ainda dizer, eu faço mesmo. É só printar, tá lá. Nossa, gente, olha, tanta coisa ainda para falar, já são nossa hora. Eu falo bastante. Não, aqui é isso. O convidado aqui é trash. É hard. Aqui. Vamos deixar ele tomar uma água. Tem muitas coisas para conversar ainda. Vamos. Tem música, né? Tem. Quer comentar a música que você. Que é o Colors? Colors? Ela é uma poesia maravilhosa, né? Eu acho que é uma música que ela traz muito a questão da aceitação, da autoaceitação. E ele fala, né? As cores que interessam pra mim, as cores as minhas cores favoritas. Então eu acho que eu escolhi essa música porque tá na hora da gente começar a favoritar as nossas cores. Sim, olha lá. Né? Todas as minhas cores favoritas, minhas irmãs e meus irmãos, os veem como nenhum outro. Todas as minhas cores favoritas. É um bom dia para ser. Um bom dia para mim. Um bom dia para ver minhas cores favoritas. Haja cores. Minhas irmãs e meus irmãos os veem como nenhum outro. Todas as minhas cores favoritas. E eu vi que o Black Colors é um duo, né? Que é o Eric Burton e Adrian Quesada.
Eu achei, mas como que eu não conheço esse povo? Falei, realmente, né? Os caras estouraram ano passado, deu tempo. Você vê que eu tô na crista da onda, né? Você vê, eu tô na vanguarda, eu tô na vanguarda, né? Eu gosto. Só me faltava agora mandar uma música que eu não sei quem é. Não. Você está ouvindo o programa Nossa História com Maraísa Almeida. Acabamos de ouvir Colors com Black Pumas, sugerida pelo nosso convidado Elton Fezan, que está aqui com a gente hoje, tratando do tema legislação antirracismo. No bloco passado, anterior, a gente estava falando da 7.716, como ela funciona, da Constituição. A gente vai entrar agora no Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010. Queria que você comentasse sobre ele, o nosso grande estatuto, e também, já juntando, os desafios para aplicar essas leis, tanto a 7.716 quanto o estatuto. Pois é, gente, falar do estatuto, né? O Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, ele é um marco mundial. Porque eu não consigo falar de América do Norte e Europa, mas pelo menos na América Latina, né? Ele foi, eu acho que é a única grande tentativa de reparação histórica com o entendimento correto que quando a gente fala sobre reparação. Porque quando você fala em reparação, muitas pessoas não conseguem entender o que é isso. Fala, mas é reparação, vou pagar indenização? Não, reparação é a disposição de você elevar um grupo ao patamar de igualdade. Essa que é a questão da reparação histórica, né? Não estou querendo que o governo vá lá me dar bolsa na minha casa, me dar uma graninha, não é isso. Ela é coletiva. Ela precisa ser coletiva. O que é a reparação coletiva? Né? Se o governo falasse, a gente não vai reparar nada, mas a gente vai levar para todos os lugares saneamento básico, pô, já adiantava. Nossa, eu lavar a mão, né? Por poder lavar a mão, acho que já dava uma força, né? Mas por que essa população tá lá? Aí vem a questão histórica. Porque ela foi jogada à margem, porque foi retirado o emprego, porque teve uma política de higienista que trouxe imigrantes e negou emprego para a população que já estava aqui, porque teve políticas de não acesso à educação, de não acesso à escola, de não acesso a emprego, por isso que precisou-se de leis como a Lei Caô, que a gente acabou de citar. Dizer que isso é crime, que você não pode fazer isso. Para você ver, é como você ter uma lei, né, falando aqui de cotas, vamos falar de uma cota comum que ninguém reclama, né, a cota do banco do ônibus. Existe lá uma cota de banco para deficiente, para grávida e para idoso. Você não vê ninguém reclamar que não pode separar esses bancos para idoso, grávida e deficiente, porque é justo, né? Agora, é muito triste a gente precisar de uma lei para dizer que você tem que dar lugar para o idoso. É muito triste você precisar de uma lei para dizer que você tem que dar o lugar para uma grávida. Mas, infelizmente, precisa. Também é triste você ter que ter uma lei para dizer que todo mundo tem que ter saneamento básico. Todo mundo precisa de torneira para lavar a mão e precisa do sistema de esgoto tratado. Mas, sim, você precisa de uma lei para isso. É triste, mas você precisa. Então, quando você fala em reparação, é disso que nós estamos falando. E a lei, o Estatuto da Igualdade da Igualdade Racial, ele traz várias políticas públicas para serem implantadas e dá essa reparação a essa população. Ele fala desde o assentamento de terras até a questão da saúde da população. Quando você pega dados sobre a saúde da população negra, você vê coisas absurdas, como uma maior mortalidade de grávidas, porque não é levado em consideração a questão da pressão arterial. Então,
temos um biotipo diferenciado e precisamos de um tratamento diferenciado. Ah, mas por que precisa de uma lei para isso? Porque a saúde é pública, porém o desenvolvimento e os estudos da saúde não levam em consideração essa população. Logo, ela fica prejudicada no momento do atendimento. É que a gente tem falado sempre aqui do apagamento da história, né? No pós-abolição e essa vigência da ideia de que no Brasil existia uma democracia racial. Hoje, acho que a gente não encontra ninguém que vá sustentar isso. Ah, encontra? Não, mas é alguém de boa fé, né? A gente encontra gente defendendo que a Terra é plana, pô. Mas é assim, a gente vem falando disso no programa sempre. Que houve um apagamento, as populações negras, indígenas marginalizadas, criminalizadas, né? A gente, sim. E olhando para a nossa história, isso explica um tanto de outras coisas que acontecem hoje, né? Inclusive com a aplicação das leis. Sim, a gente tem um problema sério que é assim, vamos falar do sistema que a gente vive, sistema capitalista, né? Ah, a gente é contra o sistema. Eu particularmente não sou contra o sistema capitalista, eu sou contra esse sistema capitalista que está aí. Vamos deixar claro. Ah, você é contra o capitalismo? Não, sou contra esse capitalismo que a gente está implantando. Eu acho que dá para existir outros, mas aí é outra discussão. Mas vamos lá, o capitalismo, para ele se manter, ele precisa de um exército de contingente. Ele precisava, esse é o clássico da teoria econômica, né, inicial ali no começo do século, que ele precisa ter um exército de mão de obra disponível para poder fazer circular. Porque se ele não tem um exército de mão de obra disponível, ele não consegue puxar para baixo o preço da mão de obra que ele está utilizando. Então ele só consegue ter o tal do salário mínimo, e quando eu digo mínimo é no sentido de mínimo, bem mínimo, porque ele tem um exército de mão de obra disponível para assumir o posto se esse funcionário se negar ou não quiser trabalhar, ou não puder trabalhar. Então ele tem ali um exército reserva, é o pessoal que está no banco reserva, certo? O que aconteceu com o segmento? Aconteceu que com o advento da tecnologia você não tem mais a necessidade desse exército, ou não precisa de tanta gente no banco reserva. Só que você deixou essa pessoa no banco reserva e era papel do governo estar ali mantendo minimamente esse exército para ele poder entrar em campo na hora que o capitalismo necessitar, o capital necessitar. Agora que você não tem mais essa necessidade, esse pessoal que está no banco reserva se torna um estorvo. Ele é um estorvo. Por quê? Porque o Estado tem que continuar bancando esse pessoal na reserva. Mas é o mesmo Estado que fez questão de mantê-los na reserva. Não deu produção de renda, não deu condições de estudo para que esse pessoal fizesse o seu próprio jogo. Porque ele era um exército reserva de mão de obra. Agora tem gente demais na mão de obra e o Estado está dizendo que eu não preciso mais de vocês. Só que, por que nós estamos falando sobre isso aqui? Porque esse exército reserva é justamente a mão de obra preta. É justamente essa pessoal. Então esse apagamento que você está dizendo, ele foi sim, não só houve esse apagamento, como ele está se intensificando. Porque a vontade do Estado nesse momento é que essa população simplesmente desaparecesse. Nós temos, veja bem, nós temos uma diferença crucial do pensamento dos governos que se antecederam a esse. No governo anterior, e aí goste quem gostar, e ainda vou dizer aqui, ó, não sou petista não, mas você tem que falar a verdade. Tem que falar que foi lá naquele governo, tá? Foi nesse governo que se tinha a visão de que, sim, o capital avançou e a tecnologia está cobrindo o local dessa mão de obra. Precisamos incluir essa população, ou pelo menos o que a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir, incluir essa população nesse avanço tecnológico para que ele consiga produzir sozinho, para que ele consiga agora se qualificar. Quando você pega um governo hoje, me parece que o objetivo é: precisamos eliminar essa gente, porque ele é um prejuízo.
Ainda tem que dar R$600 todo mês. Aí, ó, tô tendo que pagar 600 cruzeiros pra esses caras aí. Eu queria dar 200, mas o Congresso deu 600. E esse povo não produz, esse povo não faz nada, esse povo não gera renda. É um povo vagabundo, é um povo que não quer trabalhar. Então, para mim, o ideal é eliminar, porque aí eu acabo com o problema. Só que, historicamente, foi o Estado, aí não é esse governo, são todos os governos anteriores, que fez essa população não se educar, não se preparar, não ser produtiva. Então, a periferia é pouco produtiva, tecnologicamente falando? Sim. Por quê? Porque não está incluída. Porque não foi ensinada. Porque não teve acesso à educação. Vou voltar de novo a isso que me incomoda. Não tem saneamento básico. Você quer que o cara tenha internet em casa? Não tem água para lavar a mão. E você quer que o cara seja produtivo. Aí me vem uns caras, vou até citar nome aqui. Tem 2 caras da internet aí. Vou citar nome direto porque, como eu disse, eu tô ficando velho. Então não tem problema. Vamos falar, tem eu acho que é Thiago Fonseca e tem o Ryan Santos. São 2 caras. O Ryan Santos, ele nunca teve uma vida de dificuldade. Ali é um cara, é negro, estudou fora, teve uma boa formação, filho de comandante e tal. Thiago Fonseca não, ele já veio mais da periferia tal, cresceu e é um dos empreendedores digitais, né? E veja só, quando você pega o Ryan, que é um cara que teve formação, tal, estudou fora, ele, no discurso, ele entende a diferenciação de oportunidades raciais. E ele entende isso, ele fala, inclusive ele tem lá um vídeo lá que fala dos 5 países mais racistas do mundo e tal, e você vê que ele tem essa noção, que existe uma diferença. Ele fala, eu não acredito no racismo porque eu tenho dinheiro, velho. Como eu tenho dinheiro, então pra mim isso não alcança. Mas eu consigo ver a diferença. Já o Thiago Fonseca, ele vem com um discurso, desculpa a expressão, mas é um discurso de um bosta. Porque ele é aquele cara que saiu da periferia, conseguiu... Não, é pelo mérito. Ele fez um reality agora e no reality dele não tem nenhum negro. Ele foi justificar porque... Não, porque veja só, as pessoas não veem que há tantos dias atrás eu peguei lá e dei uma moto pro motoboy e ajudei ele a mudar de vida, coisa e tal. Ele acha, ele entende que o que a gente está exigindo aqui como equiparação é assistencialismo. Ele não consegue entender essa diferenciação histórica. E ele acha que como ele venceu, não, todo mundo tem que fazer igual eu. Trabalha que você consegue. Se esforça que você consegue. Ele não consegue entender que ele é uma exceção fora da curva. Que houve ali um esforço, o mérito dele, eu bato palma, porque ele precisa receber o mérito. E houve ali algumas situações que ele estava no lugar certo, na hora certa, e deu certo, graças a Deus. Ele teve um recurso, mas antes dele há pessoas que não têm recurso nenhum. Entende? Não é essa questão. Sem falar que é a questão do sucesso pelo dinheiro. Você ter a questão do sucesso. Não, ter sucesso, se dar bem na vida é ter dinheiro. E não é. Capital é um dos índices, né? Não é o total do sucesso do ser humano. Agora, nesse quadro todo que você deu aí da nossa história, do capital, a presença... Né, desse exército de reserva, aí também está parte da explicação do porquê que a gente tem tanta dificuldade de fazer as leis pegarem, né? O Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, ele deveria ser, agora no momento eleitoral, por exemplo, dos municípios, todo mundo deveria saber de cor e salteado, né? Para poder cobrar, né? Para poder falar, peraí, mas você sabe o que é isso? Devia ser regra para a produção de programas de governo, para alterar leis orgânicas no município. Né? A regra eleitoral, Maraísa, é uma coisa muito complicada. Veja só, as pessoas deveriam mesmo conhecer esse tipo de política e brigar para a implantação desse tipo de política. Mas primeiro, nós temos uma visão social extremamente racista. E quando as pessoas começaram a cair em si, os donos, os caras que estão no poder, os políticos que estão no poder, com essa visão, e eu tenho que falar abertamente, uma visão racista mesmo, começaram a perceber que a Constituição era uma Constituição cidadã e que ela vinha com esses verbos de implantar, promover, que são coisas futuras. E quando eles perceberam que esse futuro
estava chegando, Bate a porta. eles começaram a perceber que esse futuro estava chegando, né? Que não era, né? Que não era ideinha, que aquilo ia acontecer. A Constituição manda e aquilo vai acontecer. Agora existe um discurso muito forte de mudar a Constituição, de fazer outra Constituição. Quando a gente olha a movimentação toda contra nós, né, do Congresso, e olha para o processo da Constituição de 88 e como ela foi escrita, as vírgulas, as entrelinhas, e que assim, não dá, naquele momento não foi resolvido, vai ser resolvido agora. Porque a gente ainda deixou, por exemplo, você pegar o SUS, deixou a iniciativa privada como complementar. Na verdade era para ser tudo público. Era para ser tudo público. Mas aí na negociação ficou, complementar, mas você até me ajuda, você me ajuda enquanto eu não consigo. Nós estamos nessa hora de resolver aquele 1988. Isso, aí os caras falando, não, vamos mudar. Sim, agora não, essa Constituição trava ela trava o progresso. Como assim ela trava o progresso, irmão? Você olha as disputas do meio ambiente, das gente. terras, né? Quando tá eu fico, tudo de novo. Quando eu fico vendo que a gente poderia, né, entre as várias opções das últimas eleições, a gente poderia ter agora aí um ambientalista e um médico, que seria muito conveniente no momento de defender a Amazônia e no momento de combater a pandemia, né? A gente poderia ter um... me dá uma tristeza, tal. Se quiser me xingar, pode xingar, não tem problema. Não, vocês sabem que vocês pisaram na bola, né? Então, vocês... Pois é, enfim. Mas o que acontece? Agora eu tô dizendo aí, né? O pessoal pisou na bola. Eu não... nós não. Eu não elegi ninguém que tá aí, não. Vocês. As pessoas precisam assumir. Não, tem que assumir. Você, cara, padre. Não tem nada a ver com isso aí, não. Mas, enfim. Quando você pega... E você fala sobre... a gente falar sobre a Constituição, por que a gente não implementou ainda o Estatuto da Igualdade Racial? Por que a gente ainda não implementou a Constituição Federal? Existe uma resistência. Porque toda vez que você fala de igualdade, você está falando de equiparar. E aí eu vou ser de novo bem didático. Pensa que você tem 10 bolinhas, mas um amiguinho tem 7. O outro amiguinho está com 3. Tá justo? Não tá justo. Aí você precisa tirar 2 bolinhas de um amiguinho e dar pro amiguinho que tem 3. Aí o amiguinho que tem 7 bolinhas faz protesto, porque ele acha que é direito dele ter 7 enquanto o outro só tem 3. Ele não percebe que ele está muito perto do 10, que é o absoluto, e o amiguinho está muito perto do 0, que é o nada. E ele quer fazer protesto pelo direito de continuar com 7. Porque ninguém gosta de perder. E equiparação é isso. Não, você pode passar aqui um século discutindo. Qual que é a dificuldade de implantar? A dificuldade de implantar é que o amiguinho que tem 7 não quer perder 2 bolinhas. E olha que ele ainda vai ficar com 4, com 5. Mas o amiguinho que tem 5 vai defender o que tem 7, porque acha que a gente quer tirar o dele. Não. O amiguinho que tem 5 acha que o 7 é dele. Calma, tá vendo? O que você faz, Elton? Aí. A menina tem que ficar quietinha ali, ó. Não, você vê, eu provoco. Essa que vocês ouviram aí é a Drica, entrando no debate. Que bom, né? Não, é essas coisas, é isso que eu tô falando, você entendeu? Não, o que é pior é o seguinte, é o amiguinho que conseguiu 3,5, 4. Sim, é o amiguinho. Aí ele abraça o cara que tem 7 e começa a fazer piquete com o cara que tem 7. E fala, é isso aí, esses golpistas estão querendo aí, esquerdista vagabundo, você tá com 3 bolinhas, pra que você quer 4? Sabe por que você tem 3 bolinhas? Você é vagabundo, você não deveria ter nenhuma. Então, meu amigo, é por isso que é difícil de implementar, porque a gente está num país de idiotas. Você entendeu? O pensamento é esse. Aí, não, e o pior, os caras são tão vigaristas, velho. Desculpa, né? Os caras são tão vigaristas que eles fazem o seguinte: não, vamos debater sobre isso. Aí ele pega o pobre coitado do Zé, né? Que não teve muita informação, mas tem boa vontade. E o cara tá lá lutando por mais direito. E bota na banca para discutir com o doutor lá de pá, né? E aí o cara engole o cara, fala, tá vendo? Não, isso não é debate, queridão. Então, aí eu tô mandando um recado direto aí para algumas mídias aí. Procura alguém do seu tamanho, lindão. Quando você quiser debater, chama nós.
Tá bom? Não fala porcaria com o pequeno, não. Chama a gente, que é doutor. Chama a Drica também. Não, porque tem esse tipo de. Como é que a gente chama? Estelionato ideológico. Pois é. Você entendeu? Ficou famoso. Teve babaca que se elegeu com isso. Pegava o microfone, ia lá pro meio da rua. O que você acha disso? E o que você acha daquilo? E não sei o que. E não sei o que lá tal. Mas ele pegava só o sem noção. Né? Porque que ele não pega o cara qualificado pra falar, não, vem aqui, amigos, bota o microfone na nossa cara pra gente debater. Aí não, né? Fica difícil. Pois é, gente, olha, nosso tempo está se esgotando. A gente... Tô sentindo que eu não vou ser mais convidado, não, gente. Não, a gente vai ter que dividir os temas em 3, 4, né? Programas, assim, uma série de legislação. Porque a gente ainda queria falar um pouco da legislação internacional, que foi agregada à nossa Constituição, né? A nosso sistema jurídico. Eu posso falar uma coisa rapidinho sobre isso? Nesse sentido. Queria que você comentasse sobre essas coisas. Até puxei aqui, eu deixei. As convenções, né? E você estava me dizendo que um monte de coisa aí já não tem mais, já era. Na surdina aqui. Nós, quais? Não, vamos falar aqui. Porque o que acontece? Aí me mandaram, né? Existem vários decretos que eles ratificam, né, tratados internacionais, que é de promoção da igualdade, de combate ao genocídio, alguém passou por coronavírus aí. De combate ao genocídio, de combate ao trabalho infantil, igualdade de remuneração de homens e mulheres, tal. Discriminação em matéria de ocupação e emprego, a Convenção. Isso, mas teve, né, um decreto, o decreto 10.088 de novembro de 2019. Vou falar de novo. 10.088 de 2019, tá? Que é para ninguém falar que não tal. Esse decreto, ele revogou vários tratados, na verdade, não o tratado com o Tratado Internacional, mas ele revogou essas convenções dentro do Brasil. Então era ratificado pelo governo brasileiro, ele ratificou vários outros e vários ele revogou, falou, aqui dentro não está valendo. E o Brasil perde com isso, gente. Por quê? Porque a gente fica mais perto dos bárbaros do que mais perto a gente caminha para a barbárie, né? Porque essa coisa do cada um é cada um. Eu tava falando com um amigo, né? Porque o cara fala assim, não, mas poxa vida, lá nos Estados Unidos tem uma renda maravilhosa, é isso que a gente quer alcançar. Porque existe esse sonho americano aqui no Brasil. O cara nunca pisou fora do Brasil, mas ele tem um sonho americano, você vê como que é forte, né? Aí eu penso o seguinte, bom, vou falar de uma coisa que todo mundo conhece, que é filmes americanos, todo mundo assistiu e tal. Meu, se lá é tão maravilhoso, como é que ele consegue fazer filme com tanta desgraça? Porque os filmes só fazem desgraça. Porque nos filmes lá você tem violência policial, você tem drogas, você tem pobreza, você tem miséria. Se todo mundo tem essa renda maravilhosa, como se diz, como é que existe um filme como A Procura da Felicidade? Que o cara tá lá com o filho e dorme numa estação de trem porque não tem onde dormir. Como é que as pessoas moram em trailer? Como é que... Porque aqui no Brasil não tem, né, morador de trailer. Mas como é que lá tem morador de trailer? Como é que lá também tem sistema habitacional lotado sem nenhum direito? Cadê? Por quê? O americano que nasceu lá consegue estar pior do que o brasileiro que sai daqui, vai trabalhar e o cara saiu daqui e tá mó bem. Ele saiu aqui e tá mó bem? Vamos pensar então, vou deixar como reflexão. Quem saiu daqui e tá mó bem lá é o cara de classe média que devia ser advogado, engenheiro, né? Mas ele foi covarde o suficiente para não encarar a vida aqui. E ele resolveu ir pra lá e ele tá mó bem dirigindo o caminhão lá, tá mó bem limpando casa, trabalhando de eletricista, mas aqui ele tinha condição de fazer uma faculdade e ter um nível superior. Aí ele tá bem, então que bem é esse, proporcionalmente? Ele não suportava o Brasil e foi pra lá. Então tá aí, aguardo comentários, quem quiser bater pode bater, estamos aí. Ninguém vai bater em ninguém. Não, vamos esperar. O Facebook é o lugar da treta. Eu tô aí pra ter treta mesmo. Mas olha, Elton, quero te agradecer. Com certeza a gente tem o tema das ações afirmativas e tantos outros, se a gente pensar o sistema jurídico,
a polícia, né? A realização dos servidores, uma série de questões que nos atinge diretamente, né? A população negra e empobrecida dessa terra. Muito bom falar empobrecida, porque não é a população negra, ela não é pobre, ela foi empobrecida. Tá? É bom, Com certeza vamos ter outros momentos. E a proposta do programa é trazer as pessoas que estão por aqui, na região do ABC, né? Que é um espaço da gente, para as pessoas se conhecerem também, trocar, né? Daqui sair. É bom, é importante, né? Trocar figurinha, estar juntinho. É bom. O espaço da Zoom, da Rádio Zoom, e nosso programa está sempre à disposição. Obrigada. Nós vamos terminar com uma música que quem canta é Nina Simone, uma composição do Charles Aznavour e Marcel Stelman. É uma gravação de 1965. E nela tem consta lá nessa música uma frase que está poderosa nos memes com a Nina Simone, que é, uma certa hora da música, o nome da música é Você Tem de Aprender. You've got to learn. Você tem que aprender. E uma certa hora da música, lá pros finalmente, diz assim: você tem de aprender a sair da mesa quando o amor já não está sendo servido, para mostrar a todos que você é capaz de sair sem dizer uma palavra. Você tem de aprender a esconder sua tristeza e continuar vivendo como antes. Mas é bom pensar no amanhã. Nina, 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 Nina. Vamos lá. Próximo, vamos ouvir You've Got to Learn, com a Nina Simone. Próxima segunda-feira vai estar aqui a Catiara Oliveira, que é assistente social do Quilombagem, coletivo Quilombagem. Ela também é da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Ela vai estar com a gente contando a história da rede, do funcionamento, como é que é essa articulação aqui na região do ABC, que é uma rede de proteção, na verdade, à juventude negra, né, aos povos negros que são vítimas de genocídio. Para nós, genocídio, né, infelizmente, ganhar esse espaço, né, a narrativa de que é um genocídio ainda é uma luta. Todo dia precisa de um entendimento maior de toda a questão, de muito estudo, debate, para a pessoa entender o porquê que a gente afirma que é um genocídio. Sim. Às vezes a pessoa, né, e eu acho engraçado a pessoa que, por exemplo, eu fiz a graduação, eu fiz uma tese de graduação e uma tese de pós-graduação sobre políticas públicas. Então, eu acho que devo ter estudado alguma coisa aí sobre isso, né? São centenas ou quase chegando no milhar de livros sobre o tema. E o cara nunca leu uma vírgula sobre isso e ele tem a coragem de olhar pra minha cara e falar: isso é mimimi. Né? Um semi-analfabeto ou um analfabeto no tema, ele consegue falar pra mim que é mimimi. Eles sem nunca ter lido um livro sobre isso. É impressionante. Ai, ai. Aí, Drica. Aí, Drica, vem pra mesa. Não posso, né? Você pode melhorar a vida de milhões de pessoas só compartilhando o conhecimento. Dê o seu apoio com like e faça essa informação circular para o maior número de pessoas. Nós sabemos que o conhecimento liberta.